respostas, nós vamos falar sobre 4 perguntas que eu achei muito interessante e foram enviadas lá no meu Instagram, @michelecoelhoadv. Então nós vamos trazer dicas, vamos discutir mais sobre as perguntas para que você tire todas as suas dúvidas na área trabalhista. Para você ainda que não me conhece, eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista especializada em consultoria e compliance. Caso você ainda não esteja inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever agora, ative as notificações para que você tenha acesso de tudo que tem na área trabalhista. E também já deixa aqui o seu curtir para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que também possuem a mesma dúvida. Vamos lá? A primeira pergunta é: minha doméstica não tem conta, como você indica o pagamento? Aqui, pelo que eu entendi, a empregada doméstica não possui nem conta poupança e nem conta corrente. Então, nesse caso, eu indico que, primeiro de tudo, peça para ela abrir uma conta poupança ou uma conta corrente no nome dela da forma mais urgente possível. Por quê? Porque eu entendo que fazer esse pagamento em dinheiro ou na conta de um terceiro pode trazer muita dor de cabeça futuramente, porque daí para comprovar esse pagamento tem que ficar buscando todos os tipos de comprovante. Então, assim, para evitar a dor de cabeça, eu pediria que essa empregada doméstica ou esse empregado doméstico fizesse a abertura da conta, tá certo? Para que você faça direto o pagamento naquela determinada conta. Vamos para a segunda pergunta. Posso colocar qualquer empregado em home office? Pode, mas aí o que eu indico e o que eu entendi também, a pessoa quer saber se qualquer empregado da empresa pode estar em home office ou precisa seguir alguma regra em específico. E aí aqui nesse caso, o que eu indico? Eu indico que faça uma estruturação dentro da sua empresa. Pegue todas as áreas, todos os seus funcionários e veja quais possuem atividades ou funções compatíveis com a área de home office. Lembrando que a área de home office é difícil de ter o controle ali da jornada de trabalho daquele funcionário. Então, assim, é preciso fazer uma estruturação e, diria mais, uma organização para não correr tanto risco em errar, em colocar um colaborador em home office e depois ainda ter a preocupação em tirar aquele funcionário do home office. Então, eu indico que faça o quê? Pegue cada uma das áreas que você possui na sua empresa, veja quais funções você tem em cada área e olhe quais são mais compatíveis para o trabalho em home office. Eu sei que agora, nesse período pós-pandemia, muitas empresas vão trazer essa realidade home office para dentro da sua estrutura, só que assim, façam a organização. Terceira pergunta: posso passar um contrato de trabalho normal para parcial? Aqui nesse caso, do contrato de trabalho normal, eu entendo que seria o contrato individual de trabalho e o contrato parcial seria o contrato por tempo parcial, que é aquele contrato em que o funcionário fica por um período menor dentro da empresa e por isso recebe um salário também menor, porque o salário é proporcional ao que esse funcionário trabalha. Então, o que acontece aqui? Como nós estamos falando indiretamente num contrato individual de trabalho, um trabalho que ele fica 8 horas diárias até 44 horas semanais, e de outro lado, nós estamos falando de um contrato por tempo parcial, em que ele fica até, alguns casos, no doméstico 25 horas, e no caso do contrato individual de trabalho do empregado urbano, seriam até mais ou menos 30 horas na semana. Então, quando nós estamos falando nesse tempo, não teria problema. Mas imagina um empregado com um contrato individual de trabalho que recebe R$1.000. E aí ele num contrato por tempo parcial, quando você fizer a alteração, ele passa a receber R$600. Você consegue ver que nós estamos falando aqui de redução de salário? Então, isso aqui, por essa redução de salário, caso o empregado tenha interesse nessa alteração contratual do contrato individual de trabalho pelo contrato por tempo parcial, eu indico que faça um acordo dentro do sindicato para que a empresa possa se assegurar da melhor forma possível, porque a redução salarial, ela não é permitida. Então, eu entendo que quando você troca esse contrato, tem essa redução salarial,
use aí o sindicato como um método de acordo e um método de assegurar e fazer a gestão interna do seu risco. Vamos à quarta e última questão. Com a fusão de duas empresas, as formas de contratação, benefício podem ser diferentes? Então aqui, o que acontece? A fusão de duas empresas é aquele caso em que uma empresa incorpora a outra. Digamos que eu tenho a empresa X, eu comprei a empresa Y e agora nós somos uma empresa só. X e Y é uma empresa só. Seria uma fusão de duas empresas. E aí, ela aqui na pergunta fala o quê? As formas de contratação, os benefícios podem ser diferentes? Então, quando duas empresas se juntam virando uma só, não é possível que nem os empregados da empresa X, nem os empregados da empresa Y tenham alterações contratuais e de benefícios que diminuam os direitos que eles já tinham adquiridos da contratação com a empresa que eles estavam. Então, assim, se a empresa X, que eu trabalho, Michele, tem um valor de vale alimentação de R$100, quando junta a empresa X e Y, eu não posso ter um valor de vale alimentação de R$50, porque eu já adquiri o direito a ter aqueles R$100 de vale alimentação. Então, outro ponto também, isso seria algo que prejudica o empregado. Então, a legislação trabalhista, ela vê que toda e qualquer alteração não pode prejudicar o que o empregado já tinha. Então, aqui nesse caso de fusão, os empregados que já estavam tanto na empresa X quanto na empresa Y não podem ter os seus direitos alterados, digamos que para menos. E aí, se você é a empresa que fundiu, o que eu te indico? Acordo coletivo colocando sindicato, para fazer com todos os funcionários, caso você queira, né, fazer uma estruturação para que tanto os empregados da empresa X quanto os empregados da empresa Y tenham aí o mesmo tipo de contrato, os mesmos direitos, tá? E caso seja uma alteração que vai beneficiar mais o funcionário, aí eu já entendo se é possível, né, conversar e fazer a estruturação tudo certinho. Então, esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas. Caso você tenha alguma dúvida, me deixe nos comentários. Todos os dias lá no meu Instagram, @michelecoelhoadv, eu deixo uma caixinha de pergunta para você me mandar a sua dúvida. E conte comigo para tudo que você precisar na sua área trabalhista. Até mais! Tchau!